Dando continuidade, então, à sequência de estudos que nós fazemos toda sexta-feira, hoje nós vamos meditar um pouco sobre a confiança na provisão de Deus. E para isso, nós vamos meditar no texto que está em 1 Reis 17, de 8 a 24, e conta um pouco do que aconteceu com Elias e uma viúva que a Bíblia chama de viúva de Sarepta. Diz o texto: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo a Elias: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois, farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Viestes a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Como nós sempre fazemos, vamos pensar um pouco sobre o perfil desta mulher, o que a palavra de Deus diz sobre ela e o contexto onde ela estava. O contexto aqui, a época, é de um rei que a Bíblia fala que fez o que era mal perante o Senhor, o rei Acabe. E ele era casado com uma pessoa também muito perversa, de nome Jezabel. Acredito que a maioria de vocês já ouviu falar. E Elias era um profeta e tinha recebido uma palavra do Senhor para dizer ao rei Acabe que não choveria 3 anos e meio. Haveria um período de muita seca, portanto, de muita escassez. E Jezabel
que era casada com Acabe, era uma pessoa tão má que ela matava, mandava matar os profetas. Então, o contexto que tanto Elias quanto a viúva de Sarepta estavam vivendo era esse, um contexto de muita escassez, de falta de chuva. E Deus mandou que Elias permanecesse num determinado lugar, mas o riacho dali também secou. E Deus diz algo para Elias que nós precisamos prestar atenção. Ele diz no versículo 9: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, ou seja, passa um tempo ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. A palavra de Deus diz que Deus falou com essa mulher, mas a gente não sabe como, de que maneira. Nós só sabemos que Deus falou com a viúva. Vejam, mais uma mulher cujo nome a Bíblia não cita. Não é mencionado o nome dela. Mas tem uma coisa muito interessante aqui, que lá no Novo Testamento, em Lucas 4:25, Jesus fala sobre a viúva de Sarepta. Ele menciona, dizendo que havia muitas viúvas ali, mas Deus escolheu a viúva de Sarepta. E aqui fica bem claro, porque o próprio Deus diz a Elias que ele havia falado, ele havia ordenado a esta mulher, a esta viúva, que o recebesse. Ela era uma viúva. É a única coisa que a palavra diz. E nós já temos estudado, né, sobre Ruth, sobre outras mulheres, e sabemos que viúva, principalmente naquela época, era uma pessoa extremamente vulnerável. Ela dependia de alguém para o sustento ou ela tinha que fazer algo para buscar o sustento, porque era o esposo que era o provedor. Além de ser uma pessoa já naturalmente vulnerável, ela estava vivendo num contexto de escassez. Nós também sabemos que ela era de uma cidade chamada Sarepta, que ficava na fronteira com Israel. Já vimos também que o rei daquela época era um rei perverso, casado com uma pessoa também perversa. Imaginem, Elias sendo usado por Deus para comunicar a este rei que viriam tempos de escassez, um tempo sem chuva, um tempo de seca. Então, Elias vai para Sarepta. A palavra de Deus nos diz que ele vai para Sarepta. Então, nós já percebemos na conduta do profeta uma característica de obediência. Ele ouviu o que Deus disse e obedeceu. Vejam, Deus providenciou um relacionamento, uma conexão entre o profeta Elias e a viúva de Sarepta. E certamente Deus promove este encontro de maneira intencional. Ele tinha um propósito para Elias, mas também tinha um propósito para aquela viúva. E daqui nós já podemos tirar uma lição para as nossas vidas. Deus nunca coloca ninguém na nossa vida, nem nos coloca na vida de alguém sem um propósito definido. E nós precisamos, assim como a viúva, nós não sabemos como, mas Deus falou com ela e ela ouviu, nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor para saber qual é o propósito de Deus colocar determinadas pessoas na nossa vida. E mesmo que Ele coloque pessoas que nós consideramos difíceis, porque às vezes a gente acha que só o outro é difícil, esquecemos que nós também somos, mas mesmo que Ele coloque pessoas que nós consideramos difíceis, Ele tem um propósito nisso, que é forjar o nosso caráter, de nos ensinar. Como é que Ele vai ensinar para nós paciência se Ele não colocar pessoas e situações que vão testar, provar a nossa paciência, né? Como que Ele vai nos forjar em outras áreas se Ele não colocar pessoas que vão nos testar nessas áreas? Então, sempre há um propósito. E se nós tivermos essa perspectiva, nós seremos impactados pelas pessoas que Ele coloca na nossa vida e nós também vamos impactar as pessoas que Ele coloca à nossa frente. Não porque nós sejamos algo, mas porque Ele faz através de nós.
E veja, então, ele promove esse encontro entre o profeta e a viúva com um determinado propósito. Aí nós podemos pensar, né? O profeta Elias estava num tempo de escassez e Deus coloca exatamente uma pessoa improvável, porque é uma pessoa frágil, uma pessoa vulnerável, que estava vivendo talvez uma escassez maior do que a de Elias. E a viúva esclarece isso, ela não esconde, ela abre o coração, porque veja o que ele pede. Ele tinha pedido água e enquanto ela estava buscando a água, ele falou: traze-me também um bocado de pão. Ele pediu algo mais. E ela abriu o coração e falou: olha, eu só tenho um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite. E eu estava pegando lenha exatamente para fazer a última refeição com esse resto de comida para mim e para o meu filho. A viúva disse para ele que aquela era a última porção de comida que ela tinha. E qual é a resposta dele diante disso? Ele diz: não temas, vai e faz o que disseste. Mas ele pede algo mais difícil ainda. Ele diz: primeiro, faze para mim, para depois fazer para você e para o seu filho. Tentem realizar essa situação, colocando-se no lugar dessa viúva. Você só tem um resto de comida para você e para o seu filho. E alguém pede para você fazer primeiro para ele, para depois fazer para você e para o seu filho. Parece uma coisa ilógica. Mas o profeta, ele não pede apenas isso. No versículo 14, ele entra com a autoridade da palavra de Deus, da palavra do Senhor, e diz: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Não eram 3 anos e meio que ia ficar sem chuva? Ele requereu que a viúva fizesse primeiro para ele o restinho que ela tinha, mas veio uma promessa junto, uma promessa vinda do alto, dos céus, do Senhor, dizendo que a farinha dela não se acabaria, nem o azeite, até voltar a chover. E o que que essa mulher faz? Ela vai e fez segundo a palavra de Elias. Vejam, em momentos de crise ou em momentos difíceis, de escassez, seja ela do que for, porque nós não vivemos escassez apenas de dinheiro ou de alimento. Muitas vezes nós vivemos escassez de carinho, de afeto, de saúde. A escassez, ela pode vir sobre várias formas. E muitas vezes, quando nós estamos em momentos assim, é comum nós agirmos de acordo com o que nós vemos, de acordo com as nossas emoções e as nossas necessidades, de acordo com as nossas medidas. A mulher só tinha uma porção de farinha e um pouco de azeite. E veio a promessa de que aquele pouco duraria até voltar a chover. Lembra quando nós estudamos sobre o Deus infinito, que nós dizemos que nós temos mania de medir todas as coisas? Tanto é que criamos medidas para o tempo, para as coisas, né? Nós temos fita métrica, mas Deus não tem medida, ele é infinito. Então, aos meus olhos, uma porção de farinha vai acabar hoje. Mas para o Senhor, essa porção não é a medida. A medida é a do poder dele, da manifestação do poder dele. Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós temos na mão. Então, enquanto nós agimos como humanos, baseados na nossa natureza humana, nós agimos de acordo com o que nós vemos e não de acordo com o que nós cremos, como o cântico que nós compartilhamos antes de começarmos. Existem pessoas que sucumbem ao mínimo sofrimento, né? À mínima dificuldade. E existem outras
que, mesmo no leito de uma enfermidade terminal, testemunham. Qual será a diferença? Será que é porque aquela pessoa é melhor do que essa outra? A diferença não está nas pessoas. A diferença está no Deus que essas pessoas creem e depositam a sua confiança. Hoje, nós vamos falar sobre confiança, sobre obediência, andar em obediência. Aquela viúva tinha uma porção de farinha e uma porção de óleo, de azeite. Mas quando ela ouve o profeta dizendo que o Senhor tinha dito que a farinha da panela dela não acabaria, ela foi pela fé. Ela deu um passo de fé e ela foi e obedeceu. Veja, Mateus 6, de 33 a 34, diz o seguinte: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Percebam que a ordem aqui nos versículos importa muito e nos ensina algo precioso. No 33 fala: buscai em primeiro lugar, e depois não vos inquieteis. Eu tenho que buscar em primeiro lugar as coisas do alto, o reino de Deus, as coisas do Senhor. Como consequência, eu não vou me inquietar, eu não vou viver ansiosa. Então, quando Deus nos pede algo que nos parece ilógico, como o profeta pediu para aquela viúva que só tinha um pouquinho, que dava só para a refeição dela e para o filho, quando Deus pede algo que parece ilógico aos nossos olhos, na realidade, Ele está nos chamando para uma posição de confiança, para uma posição de exercitarmos a nossa fé. Ele quer nos ensinar algo precioso, que é andar em obediência. Vejam que Deus já tinha preparado o coração da viúva. O próprio texto diz que ele tinha ordenado a viúva. A gente já disse que não sabemos como, a palavra de Deus não diz. Mas quando o profeta fala com ela, o coração dela já estava preparado. E ele diz: Não temas. Antes do desafio ser dado, ela é orientada a não temer, mas obedecer. Aqui o temor não é o temor a Deus, é temer de ter medo mesmo, né? Mas o desafio ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de uma promessa vinda do próprio Deus. E Deus não faz diferente conosco. Ele não nos dá nenhum desafio sem nos dar a promessa também. A palavra de Deus é recheada de promessas para nós, né? O próprio Jesus disse para nós não desanimarmos, para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, às vezes, quando Deus nos pede algo, pode parecer que Ele está pedindo tudo. Mas quanto mais Ele pedir de você e de mim, mais Ele tem para dar, mais Ele vai nos dar. Porque Ele abençoa a obra das nossas mãos quando nós obedecemos e confiamos na sua provisão. Ele dá a promessa e cumpre. E o que ele requer de nós é obediência, apenas obediência. Vejam que Elias ficou hospedado na casa da viúva, o texto diz. E a farinha não acabou, até que voltou a chover. Então, a nossa obediência, ela produz resultados que repercutem não apenas na nossa vida, mas repercute também na vida da nossa família, na nossa casa, na vida dos nossos amigos, na vida da nossa igreja, repercute ao nosso redor. Deus é tão poderoso que quando Ele manifesta o seu poder nas nossas vidas, quando nós obedecemos, esse resultado ele transborda, ele não fica limitado à nossa própria vida. A confiança na provisão de Deus, ela nos faz experimentar desse transbordar, do derramar de bênçãos sobre nós. Veja, o contexto era de escassez. Era algo improvável que a farinha e o azeite não acabasse. Mas nós não estamos falando de probabilidade humana.
Nós estamos falando do que Deus pode e faz, com certeza, na vida daqueles que obedecem. Então, cabe uma reflexão. Nós temos vivido pelo que nós vemos com os nossos olhos físicos ou pelo que nós cremos? Aquilo que nós vemos com os nossos olhos espirituais. Deus usou a instrumentalidade da viúva para prover as necessidades do profeta Elias. Vejam que nós poderíamos pensar que primeiro a viúva seria provida, né? As necessidades da viúva seriam providas, mas primeiro ela serve ao profeta Elias. E Deus abençoa as necessidades e provê as necessidades da viúva. Vejam que depois, mais para frente, nós vemos que ela enfrenta um outro problema, que é a morte do filho dela. E mais uma vez, Deus manifesta o seu poder. Naquele momento em que ela passa por aquela situação, ela diz: Mas o que está acontecendo? Né? Vamos voltar lá no texto? Quando o filho dela morre, ela diz: Que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Vejam, por um momento, aquela mulher se esqueceu do que tinha acontecido antes, do transbordar de Deus na vida dela, e olhou para aquela circunstância e talvez o peso do pecado fez a diferença ali naquele momento, né? Para fazê-la ficar um pouco com a visão turva, a ponto de voltar-se para o profeta e perguntar: Mas o que está acontecendo? O que eu fiz? Que pecado eu cometi? E muitas vezes nós nos perdemos quando nós passamos por algum sofrimento ou por alguma dificuldade, nós começamos a pensar: será que eu cometi algum pecado? Será que Deus está me castigando? Mas não se esqueça, jamais, que quando você confessa os seus pecados diante do trono, Deus perdoa os nossos pecados, porque Jesus pagou com o próprio sangue. E quando Deus nos olha, Ele nos olha através do sangue de Jesus. E quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, a palavra de Deus diz que Ele se esquece, Ele perdoa e se esquece dos nossos pecados. Ou seja, isso não vai mais pesar sobre nós. Lembrem-se, o acusador é o inimigo. É ele que fica o tempo todo tentando colocar no nosso coração o peso de um pecado já confessado e já perdoado. Mas, rapidamente, o profeta Elias fala com a viúva e ela novamente presencia o mover de Deus, o milagre de Deus. Então, nós podemos aprender com esta história da viúva de Sarepta que nós precisamos aprender a confiar e a obedecer, a viver na dependência da provisão de Deus. Deus coloca coisas nas nossas mãos. E muitas vezes nós temos a tendência de achar que é muito pouco e de, às vezes, desprezar, ou de achar o outro extremo, que Deus está pedindo demais. Em qualquer uma das circunstâncias, nós precisamos entender que é o que Ele coloca, portanto, Ele vai prover. Se eu acho que Ele colocou pouco, eu não devo desprezar esse pouco. Lembra, nós já estudamos sobre não desprezar os pequenos começos. Pode parecer pouco aos meus olhos humanos, mas Deus tem um propósito. Certamente é muito maior do que aquilo que eu consigo ver com os meus olhos humanos. Então, eu preciso pedir que Ele me ensine a enxergar com os olhos espirituais. Aquela viúva, ela serviu o profeta com o que ela tinha nas mãos, que para ela parecia pouco, mas Deus fez transbordar. As lições que nós podemos aprender. A viúva foi uma mulher escolhida por Deus, porque ele tinha um propósito. E isso fica claro quando a gente lê Lucas
4, de 24 a 26, quando Jesus fala, havia muitas viúvas, mas Deus chamou a viúva de Sarepta. Deus colocou a viúva de Sarepta na vida de Elias. Então, era aquela mulher a escolhida para se relacionar com o profeta, para servir o profeta e para ser abençoada por ela e também pelo profeta Elias. A viúva, ela aprendeu o valor da obediência e do semear, de lançar a rede, de entender o chamado de Deus para ela. E nós precisamos aprender a entender o chamado de Deus para as nossas vidas. E nem sempre é uma tarefa fácil, mas nós precisamos aprender a confiar e a descansar que Deus estará nos conduzindo. Lembra que o servo de Abraão, quando ele saiu para buscar a esposa para Isaque, ele disse que estava a caminho e Deus o conduziu? Nós precisamos de dar passos de fé. Nós temos que, não adianta só nós orarmos e cruzarmos os nossos braços. É importante orar? É, mas nós temos que começar a caminhar, dar passos de fé. Essa viúva deu um passo de fé. Ela foi preparar a comida que o profeta tinha dito para ela fazer. E o profeta disse para ela não ter medo daquela situação. E ela escolheu confiar. E você? O que você faria naquele momento? Você sairia para providenciar uma comida para o profeta primeiro, para depois fazer para o seu filho? Eclesiastes 11:1 diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul, para o norte, lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, Deus nos manda semear, Deus nos manda obedecer. Os frutos é com Ele. Ele que vai fazer frutificar, Ele que vai fazer transbordar. A viúva entendeu 3 princípios que nós também precisamos aprender. Deus em primeiro lugar, buscar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, ela escolheu confiar e deu um passo de fé. Nós precisamos escolher confiar e também darmos um passo de fé. E ela entregou tudo que ela tinha, uma porção de farinha e uma porção de azeite, para o Senhor. E esperou o milagre acontecer. E Deus é fiel. O milagre aconteceu. Diz a palavra que a farinha não acabou e o azeite também não. Mais do que isso, a viúva ela creu em Deus e na palavra dele através de Elias, porque quando Elias liberou aquela palavra para ela, ele disse, ele não falou em nome dele, ele falou assim diz o Senhor. Então ela experimentou a provisão de Deus no meio da sequidão, no meio da escassez, porque ela colocou em ação a fé que ela tinha no Senhor. Então nós aprendemos que Deus recebe isso que Ele coloca nas nossas mãos e transforma em milagre sobrenatural que nós nem temos capacidade para compreender. O ato da viúva colocar a fé em ação produziu na vida dela uma reação, um milagre. E da mesma forma acontece conosco. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, o resultado vem, a reação vem. Mais do que isso,
Crer na provisão de Deus aumenta a nossa fé e produz crescimento, produz maturidade espiritual. A entrega, a confiança, ela produz resposta da parte de Deus, move o coração de Deus. E Deus age nos passos que nós vamos dando. Ele vai abençoando o nosso caminho. Ele vai fazendo frutificar aquilo que ele colocou nas nossas mãos. Mas nós não podemos nos esquecer que a fé não é um sentimento. A fé é a confiança em movimento, rumo àquilo que Deus me chamou para fazer e olhando para Ele, não para as minhas habilidades, não para os meus talentos. Nós não podemos esquecer que Deus é o Deus que provê. Um dos nomes dele, né? Na Bíblia é Jeová Jireh, que é o cântico que nós ouvimos, o Deus provedor. Ele sustentou o povo no deserto. Nós conhecemos a história. E ele nos sustenta também, seja qual for o deserto que nós atravessamos. Então, nós precisamos colocar o nosso coração nas mãos do Senhor para vermos o milagre acontecer nas nossas vidas. Que nós possamos compreender a grandiosidade desta lição de caminhar em fé. Quando uma mulher caminha em fé, a casa dela é restaurada, é impactada. Os filhos dessa mulher são abençoados. O esposo dessa mulher é abençoado. Os amigos dessa mulher são abençoados. Quando uma mulher caminha em fé, confiando na provisão de Deus, Deus se alegra com essa mulher, porque Ele quer que nós sejamos mulheres segundo o coração dele. Esse foi um dos primeiros estudos que nós fizemos quando nós começamos com essa série, né, de mulheres da Bíblia. E nós já vimos que a questão não é ser uma mulher que está aqui na Bíblia. Tanto é que nem o nome é mencionado. A importância está no que Deus ensina através dessas mulheres, através dos servos, como o profeta Elias, por exemplo, e de tantos outros que nós estudamos. Mulheres e homens reais, lutando contra este mundo caído, esse mundo quebrado, lutando contra o pecado. O inimigo estará o tempo todo tentando nos tirar desse propósito de caminharmos em fé, caminharmos em confiança, em obediência. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, diz a palavra. Que Deus abençoe cada um de vocês e as suas casas. Dando continuidade, então, à sequência de estudos que nós fazemos toda sexta-feira, hoje nós vamos meditar um pouco sobre a confiança na provisão de Deus. E para isso, nós vamos meditar no texto que está em 1 Reis 17, de 8 a 24, e conta um pouco do que aconteceu com Elias e uma viúva que a Bíblia chama de viúva de Sarepta. Diz o texto: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo a Elias: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas,
vai e faze o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois, farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Viestes a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Como nós sempre fazemos, vamos pensar um pouco sobre o perfil desta mulher, o que que a palavra de Deus diz sobre ela e o contexto onde ela estava. O contexto aqui, a época, é de um rei que a Bíblia fala que fez o que era mal perante o Senhor, o rei Acabe. E ele era casado com uma pessoa também muito perversa, de nome Jezabel. Acredito que a maioria de vocês já ouviu falar. E Elias era um profeta e tinha recebido uma palavra do Senhor para dizer ao rei Acabe que não choveria 3 anos e meio. Haveria um período de muita seca, portanto, de muita escassez. E Jezabel, que era casada com Acabe, era uma pessoa tão má que ela matava, mandava matar os profetas. Então, o contexto que tanto Elias quanto a viúva de Sarepta estavam vivendo era esse. Um contexto de muita escassez, de falta de chuva. E Deus mandou que Elias permanecesse num determinado lugar, mas o riacho dali também secou. E Deus diz algo para Elias que nós precisamos prestar atenção. Ele diz no versículo 9: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, ou seja, passa um tempo ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. A palavra de Deus diz que Deus falou com essa mulher, mas a gente não sabe como, de que maneira. Nós só sabemos que Deus falou com a viúva. Vejam, mais uma mulher cujo nome a Bíblia não cita. Não é mencionado o nome dela. Mas tem uma coisa muito interessante aqui, que lá no Novo Testamento, em Lucas 4:25, Jesus fala sobre a viúva de Sarepta. Ele menciona, dizendo que havia muitas viúvas ali, mas Deus escolheu a viúva de Sarepta. E aqui fica bem claro, porque o próprio Deus diz a Elias que ele havia falado, ele havia ordenado a esta mulher, a esta viúva, que o recebesse. Ela era uma viúva. É a única coisa que a palavra diz.
E nós já temos estudado, né, sobre Ruth, sobre outras mulheres, e sabemos que viúva, principalmente naquela época, era uma pessoa extremamente vulnerável. Ela dependia de alguém para o sustento ou ela tinha que fazer algo para buscar o sustento, porque era o esposo que era o provedor. Além de ser uma pessoa já naturalmente vulnerável, ela estava vivendo num contexto de escassez. Nós também sabemos que ela era de uma cidade chamada Sarepta, que ficava na fronteira com Israel. Já vimos também que o rei daquela época era um rei perverso, casado com uma pessoa também perversa. Imaginem, Elias sendo usado por Deus para comunicar a este rei que viriam tempos de escassez, um tempo sem chuva, um tempo de seca. Então, Elias vai para Sarepta. A palavra de Deus nos diz que ele vai para Sarepta. Então, nós já percebemos na conduta do profeta uma característica de obediência. Ele ouviu o que Deus disse e obedeceu. Vejam, Deus providenciou um relacionamento, uma conexão entre o profeta Elias e a viúva de Sarepta. E certamente Deus promove este encontro de maneira intencional. Ele tinha um propósito para Elias, mas também tinha um propósito para aquela viúva. E daqui nós já podemos tirar uma lição para as nossas vidas. Deus nunca coloca ninguém na nossa vida, nem nos coloca na vida de alguém sem um propósito definido. E nós precisamos, assim como a viúva, nós não sabemos como, mas Deus falou com ela e ela ouviu, nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor para saber qual é o propósito de Deus colocar determinadas pessoas na nossa vida. E mesmo que Ele coloque pessoas que nós consideramos difíceis, porque às vezes a gente acha que só o outro é difícil, esquecemos que nós também somos, mas mesmo que Ele coloque pessoas que nós consideramos difíceis, Ele tem um propósito nisso, que é forjar o nosso caráter, de nos ensinar. Como é que ele vai ensinar para nós paciência se ele não colocar pessoas e situações que vão testar, provar a nossa paciência, né? Como que ele vai nos forjar em outras áreas se ele não colocar pessoas que vão nos testar nessas áreas? Então, sempre há um propósito. E se nós tivermos essa perspectiva, nós seremos impactados pelas pessoas que ele coloca na nossa vida e nós também vamos impactar as pessoas que ele coloca à nossa frente. Não porque nós sejamos algo, mas porque ele faz através de nós. E veja então, ele promove esse encontro entre o profeta e a viúva com um determinado propósito. Aí nós podemos pensar, né? O profeta Elias estava num tempo de escassez e Deus coloca exatamente uma pessoa improvável, porque é uma pessoa frágil, uma pessoa vulnerável, que estava vivendo talvez uma escassez maior do que a de Elias. E a viúva esclarece isso, ela não esconde, ela abre o coração, porque veja o que ele pede. Ele tinha pedido água e enquanto ela estava buscando a água, ele falou: traze-me também um bocado de pão. Ele pediu algo mais.